Pessoal, boa noite aí mais uma vez. Vamos começar a nossa aula aqui, né, de hoje. Só antes de iniciarmos a nossa aula, eu só vou deixar dois recados aqui para vocês. É o seguinte, ó. O primeiro recado é que eu postei lá no Classroom, né, um texto que vai falar um pouco sobre a questão da quantização, tá? Vai falar de radiação do corpo negro, vai falar sobre efeito fotoelétrico e um pouco sobre as ideias de Planck dentro desse texto, tá? É um texto que eu peguei de vários livros e alguns artigos, e eu formulei esse texto, eu organizei esse texto da melhor maneira possível aí, para vocês estarem fazendo a leitura, e esse texto vai ser complementar às nossas aulas, tá? Então, eu peço que vocês... o ideal é que vocês façam a leitura imediatamente desse texto, o mais rápido possível, tá? E aí, possivelmente, vai surgir algumas dúvidas, e aí, se surgir, vocês vão anotando, e possivelmente também essas dúvidas serão sanadas ao longo das aulas aqui, que a gente vai estar falando justamente desse conteúdo que está inserido lá no texto, tá? E aí, como as aulas, eu chamo de material de apoio porque é o seguinte, porque esse texto ele vai tratar do que a gente vai falar nas aulas. No entanto, muitas vezes na aula a gente não consegue abordar tudo, né, com muitos detalhes. E aí no texto lá tá mais explicado, tá escrito com um pouco mais de detalhe, e aí vocês podem ler, reler, e daí o conteúdo tem a chance de ficar mais, tem a chance de ser assimilado por vocês de maneira mais fácil, tá? Então tem esse texto lá para vocês estarem dando uma olhada. Outra coisa também é em relação à nossa lista de exercício, que eu estou chamando de atividade avaliativa, né, que é a nossa primeira atividade avaliativa. Eu postei lá hoje, eu coloquei um prazo de entrega para vocês me entregarem na próxima quarta, né, se não estiver enganado, na próxima quarta, tá? Basicamente uma semana aí para vocês trabalharem nessa lista, bem tranquilo, tá? Lá tem os conteúdos desde o início, né, de Dalton, lá no começo, até Rutherford, tá? Essa parte que a gente está vendo aqui agora, de radiação eletromagnética, espectro eletromagnético, espectro eletrônico e essa parte de quântica, ela já vai entrar na segunda lista, tá? Essa primeira lista que eu estou enviando para vocês é só lá daquela parte inicial mesmo, de estrutura atômica, lá até Rutherford. Entendido, gente? Todo mundo conseguiu compreender? Sim, sim. Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês. Não, basicamente é isso mesmo. Tá, então vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. A nossa aula. Na aula passada, vocês vão lembrar que a gente gastou um tempo aí falando sobre espectros eletrônicos, né? Espectros eletrônicos não, desculpa, gente, espectros atômicos. A gente ficou falando de espectros atômicos, né? Mostrando a forma de Rydberg, de Balmer, né? Para essa questão espectral, né? Eu falei que a questão dos espectros ela era um tanto quanto enigmática no século XVIII, né? Embora ela já tinha sido estudada desde lá do século XVII por Newton, mas ela ainda precisava ser resolvido. Precisava ser explicado por que os espectros atômicos eram formados por linhas e não contínuos, né? Que era o que era esperado, já que o espectro da luz solar era um contínuo, né? Então, era um mistério da física na época. E aí surgiram alguns trabalhos, como de Balmer, de Rydberg, né? Que eles conseguiam prever a localização das linhas. No entanto, eles não conseguiam explicar por que aparece o espectro de linhas, né? Então, ainda continuava sem explicação, né? E aí eu falei aqui dos espectros de linhas de outros átomos, que ela serve como se fosse uma impressão digital para você determinar a presença dos átomos. A gente comentou bastante sobre isso. E aí, na verdade, o nosso entendimento sobre a presença das linhas, que é, digamos, a explicação do porquê acontecem linhas, ele parte se a gente supor que existe dois termos dentro do átomo. O termo chamado de transição eletrônica, que é o elétron saltando, né, entre aquilo que a gente chama de níveis de energia, né? Se a gente supor que isso acontece, dá para entender por que aparecem linhas espectrais, tá? E aí daqui a pouco, mais tarde, isso vai ficar claro. Quando a gente falar que esses níveis energéticos são quantizados, eles só admitem certos valores, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, beleza? Então, a explicação do aparecimento das linhas espectrais, que naquela época não tinha sido explicado, para a gente hoje é fácil de explicar, se a gente der um salto histórico. Porque a gente está fazendo uma evolução histórica, né? A gente está olhando lá para aquela época, antes do aparecimento do modelo de Bohr, né? Que os espectros atômicos eles não eram explicados. Agora, se eu der um salto
para o nosso conhecimento atual, a gente consegue entender por que que o espectro é de linhas. É justamente por conta dessas transições eletrônicas e por conta dos níveis eletrônicos, níveis de energia. Tá? Então, isso aqui, esse slide aqui, ele teoricamente nem era para aparecer aqui agora, se eu quisesse fazer um mistério. Tá? Mas eu já estou adiantando boa parte do conteúdo somente com esse slide aqui. Já para vocês matarem a curiosidade, né? Falar assim, poxa, o professor fala que o espectro de linhas é misterioso, não tem uma explicação, mas qual seria a explicação? A explicação é esse slide aqui. Só que a gente vai depois aprofundar em relação a isso. Esse slide aqui foi só um, digamos assim, meio que um spoiler de tudo aquilo que a gente vai ver, beleza? É, e aí tem um resumo, né? Um resumo geral dessa questão aí das linhas espectrais. Fala o seguinte, ó, a observação de linhas espectrais discretas, né, ou seja, separadas, sugere que um elétron em um átomo só pode ter certas energias, tá? Então é isso que a gente vai ver, né? O aparecimento daquelas linhas discretas, ou seja, linhas separadas, ele vai admitir que o elétron ele só pode estar sob certos níveis. E esses níveis são níveis de energia. Ou seja, se o elétron está dentro desses certos níveis, e esses níveis são de energia, quer dizer que o elétron só pode ter certas energias, que são aquelas energias permitidas para o elétron. Aí alguém vai falar, professor, mas de onde foi que veio isso aí? Qual a explicação para isso? A explicação para isso vem lá da quântica, da quantização, tá? Da quantização da energia, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, inclusive. Beleza? É, só para a gente. Só para. Como é que fala? Só para a gente sair um pouco da teoria, né? Deixa só. Gente, só um minuto, só baixar o volume aqui do computador, porque eu tô falando e tô me escutando e isso é horrível. Só um minuto, pronto. Só para sairmos um pouco aqui da teoria e aplicar, e pelo menos trazer alguma questão dentro dessa temática aqui, eu trouxe uma questãozinha aqui, um exemplo para a gente abordar a fórmula de Rydberg, tá? Essa questão aqui, gente, ela é engraçada, ela é muito boa, né? Que ela faz a gente entender um pouco como eu vou usar a fórmula de Rydberg, e ela também é muito interessante, porque recentemente, só para contextualizar com vocês, eu, recentemente que eu falo, eu não lembro o ano exato, foi 2016, 2017, teve um concurso do Instituto Federal da Paraíba, para professor, que caiu uma questão pedindo essas coisas aqui, pedindo o comprimento de onda de um elétron que mudava de nível, né? Do- Obedecendo a forma de Rydberg. Inclusive, essa questão, se eu não estiver enganado, ela está inclusive na nossa atividade avaliativa número 2 que eu vou estar passando para vocês. Quando chegar lá, vocês vão, se estiverem resolvendo essa questão, tiver uma questão assistida aqui, vocês vão lembrar. Eu estou falando, é uma questão tirada lá da prova do concurso, tá? Então vamos lá. Ele fala assim, ó, pronto. Calcule o comprimento de onda da radiação emitida por um átomo de hidrogênio na transição de um elétron entre os níveis N2 igual a 3, né? O nível N2 igual a 3 e N1 igual a 2, tá? E ele pede para identificar, tem uma figura, né, lá do livro, é para identificar a linha espectral produzida por essa transição, tá? E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, beleza? Então, na verdade, a resolução dessa questão ela é relativamente simples, porque ele fala que um elétron ele está no nível, tá? Ele está no nível N2, só que esse nível N2, tá? Ele é um nível 3, né? A gente vai tratar isso, a gente pode tratar, para não ficar, ficou meio confuso eu falar N2 igual a 3. A gente vai chamar isso aqui, ó, de nível final igual a 3, e a gente vai chamar o N1 de nível inicial igual a 2, beleza? Então é o seguinte, ó, como esse elétron, né, ele vai sair de um nível mais alto, que é o nível final, para o nível mais baixo, que é o nível inicial, tá? Ele vai sair do nível final igual a 3 e vem para o nível inicial igual a 2, então ele está saindo de um nível mais alto indo para o nível mais baixo. Portanto, essa minha energia, ela vai ser emitida, tá? Gente, deixa só eu fazer uma correção aqui, gente, ó. Aqui e aqui. Deixa eu só pegar a caneta para ficar mais fácil. Nível inicial e o nível final.
Eu coloquei trocado, porque é o seguinte, o elétron, ele vai sair de um nível igual a 3, que é o nível inicial. E aí ele vai lá para o nível final, que é o nível igual a 2. Portanto, ele vai sair de um nível mais alto e vem para o nível mais baixo. Tá? Então ele vai ser de nível alto para o nível mais baixo. Portanto, essa energia do elétron, ela vai ser reduzida, porque eu vou sair de um nível energético maior para um nível energético menor. E aí esse saldo energético, tá? Como essa energia vai ser reduzida, vai ter uma sobra de energia. E essa sobra de energia, ela não vai sumir, ela não vai desaparecer do nada. Ela vai ter que ser emitida. Ela vai ser emitida através de luz, tá? E aí a questão pede para a gente calcular o comprimento de onda dessa luz, tá? Já que a luz, eu falei lá no começo que ela é uma onda, então ela tem propriedades das ondas. E uma dessas propriedades ondulatórias é o comprimento de onda. E é o que a questão pede para a gente calcular, né? Comprimento de onda. Beleza? E aí a fórmula de Rydberg, né? A gente, a gente já tinha visto aqui, ó, nos slides anteriores, né? Fórmula de Rydberg é assim, ó. Frequência é igual a uma constante, que é a constante de Rydberg, que eu falei para vocês que a gente vai usar com mais frequência essa primeira constante aqui, ó. 3,29 vezes 10 elevado a 15 Hz, tá? Que é uma constante associada com uma frequência. Essa fórmula de Rydberg, ela é assim, ó. Frequência é igual a constante vezes 1 sobre n1 elevado ao quadrado menos 1 sobre n2 elevado ao quadrado, tá? Lembrando que o n1, ele pode assumir valores de 1, 2, 3, 4 até e assim por diante. E o n2, ele vai sempre assumir valores de n1 mais 1, tá? Ou n1 mais 2, beleza? Sempre nessa lógica, ou seja, sempre o meu N2, tá? Ele vai ter que ser maior do que o meu N1, tá? O meu N2 vai ter que ser maior do que o meu N1, beleza? Então, aqui na nossa expressão, na nossa questão, tá aqui, ó, o meu N1, tá? Meu N1, que é o 2, e aqui o meu N2, que é o 3. Portanto, percebe, ó, que o N2 é 3 e o N1 é 2. Portanto, dá para ver que o N2 é maior do que o N1, beleza? Essa fórmula, ela é meio confusa por conta dessas notações, tá? Mas aí sempre vocês lembrarem aqui da questão do N final e o N inicial. Daí pode facilitar, beleza? Então agora, ó, eu já peguei aqui a própria fórmula de Rydberg, ó, que eu estou marcando aqui para vocês, ó, tá? E aí eu já estou substituindo os valores de N, tá? Quem que é o N1? Vale 2, tá aqui o 2. Quem que é o N2? É o 3, tá aqui o 3. Só que ambos os denominadores são elevados ao quadrado, tá? Ambos os denominadores são elevados ao quadrado, tá? E aí quando você faz essa matemática aqui, ó, 1 sobre 1 quarto menos 1 sobre 1 nono, né? Você faz essa subtração aqui, você vai achar um fator, você vai achar um valor como sendo 5 sobre 36, tá? A gente vai ter que tirar o MMC aqui de baixo, né, dos denominadores, e aí depois a gente vai fazer lá as regrinhas da subtração de fração, tá? E aí vai sobrar 5 sobre 36 vezes R, tá? E aí existe várias maneiras de a gente fazer essa continha aqui, tá? Então, a minha frequência, eu já sei que ela vale 5 sobre 36 vezes R. Alguém já vai falar, professor, mas esse valor aí, você calculou a frequência, mas ele ainda é uma expressão matemática. Ele não é um valor exato da frequência. Realmente não é. Para mim calcular o valor exato da frequência, era só eu substituir o valor de R, que é a constante de Rydberg. Tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Tá? Eu vou pegar esse 5 sobre 36 vezes R e vou deixar guardado. Tá? Então tá aqui, ó. A minha frequência, que é o Ni, é igual a 5, tá? É igual a 5 sobre 36, 5 sobre 36 vezes R, tá? Isso aqui é a frequência, beleza? Que a gente acabou de calcular lá na equaçãozinha de Rydberg, tá? Só que a questão pede o quê? Pede o comprimento de onda. E aí vocês vão lembrar dessa... Cadê, gente? Vocês vão lembrar dessa equação aqui, ó. Que equação é essa, professor? É a equação que relaciona a frequência com o comprimento de onda. Beleza? Que equação é essa? É o lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência, é igual à velocidade da luz, que é o meu Czinho. Tá? Então, a gente tem essa expressãozinha aqui. Essa equação, ela pode ser reorganizada do seguinte modo.
Como eu quero calcular o comprimento de onda, então eu vou deixar o lambda isolado. Tá aqui, ó, lambda. Então, lambda vai ser igual à velocidade da luz dividido pelo meu ni, que é a frequência. Beleza? Então, agora ficou muito fácil, certo? Ficou relativamente fácil. Porque eu vou pegar esse ni que eu tenho aqui, ó, que é 5 sobre 36 vezes r, e jogar aqui dentro da minha expressão, tá? Então, eu vou pegar esse ni aqui, ó, e substituir aqui embaixo, ó. Beleza? Só fazer substituição. E aí, quando eu faço essa substituição, já vai aparecer aqui embaixo, ó, nessa expressão, tá? Já vai aparecer aqui embaixo, ó, tá? Aqui embaixo aparece, ó, lambda é igual ao comprimento de onda vezes ni, aí igual ao comprimento de onda, mas quem que é o ni? 5 sobre 36 vezes r. Então só fiz substituir aqui embaixo. E aí eu faço eu chamo isso muitas vezes de matemática. A gente faz uma velha matemática aqui, né? E aí a gente vai achar 36 vezes c dividido por 5 sobre r, beleza? Porque é o seguinte, ó, só para ajudar aqui vocês, ó. O meu lambda, ele vai ser igual ao c dividido por 5 dividido por 36 dividido por 36 vezes r, tá? Então essa é a expressão que aparece aqui dentro dessa parte que eu estou sublinhando aqui, ó. Beleza? Portanto, o meu lambda, ele vai ser quem? O meu lambda, ele vai ser... Então, aqui é onde vai entrar a velha matemática. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Quem que é a primeira fração? É o C, sozinho. Quem que é a segunda fração? 5 sobre 36R, tá? Então, divisões de fração, né? A gente faz uma velha jogada. A gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quem que é a primeira que eu vou conservar? É o C. Tá aqui, ó, C, conservei. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? Segunda que eu falo de baixo. Se a de baixo é 5 sobre 36R, então o inverso dela vai ser quem? Vai ser, o inverso dela vai ser isso aqui, ó. Vai ser 36, vai ser 36 dividido por 5R. Ou seja, eu só fiz deixar essa fração aqui, ó, de cabeça para baixo, né? Denominador. Se ele era 5R dividido por 36, então ele vai virar 36 dividido por 5R. Não tem segredo. Portanto, ó, essa minha conta vai virar isso. Ó. Portanto, o meu lambda vai ser igual a 36C, né? Só fiz multiplicar, ó, 36C dividido por 5R. Tá aqui, ó. Fechou. Então a resposta é essa. Alguém vai falar assim, professor, e o valor numérico do lambda? Vai ficar muito fácil. Por quê? Porque o C é a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 elevado a 8, né? Metros por segundo. E o R é aquela constante de Rydberg que eu mostrei para vocês, que é o 3,29 vezes 10 elevado a 15 Hz, tá? Aí o que acontece? Aqui dentro da própria resposta do livro que eu trouxe, ele fala justamente isso. Ó. Agora é só substituir os valores de C e R, que são conhecidos, que são constantes, né? E aí, quando você faz a substituição, só um detalhe, ó, ele usou aqui 2,99 vezes 10 elevado a 8. Mas vocês podem usar os dois valores. O 3 vezes 10 elevado a 8 pode usar o 2,99 vezes 10 elevado a 8. Não vai ter diferença lá no final, tá? Quando a gente for fazer o arredondamento, não vai ter diferença. Então, ele só fez substituir tudo, ó, as duas constantes aqui, ó. E aí, quando ele faz toda essa matemática aqui, ó, e inclusive eu vou pedir para vocês todos refazer isso na calculadora de vocês, tá? Porque é importante vocês trabalharem com notação científica, com essas operações de notação científica, tá? Vocês precisam trabalhar com isso, se familiarizar com isso, beleza? Então vocês vão fazer depois. E aí quando eu faço toda essa continha aqui, ó, eu vou achar um valor de lambda, perdi o mouse, gente, cadê o mouse? Tá aqui embaixo. Eu vou achar um valor de lambda igual a 6,57 vezes 10 elevado a menos 7 metros, tá? Vezes 10 elevado a menos 7 metros. E aí é o seguinte, esse valor aqui, gente, ele é a resposta final. Só que ele não é tão interessante para mim trabalhar, tá? Não é tão interessante. Ó,
A resposta final foi essa, ó. Lambda é igual 6,57 vezes 10 elevado a menos 7 metros, tá? Geralmente, quando eu estou trabalhando com comprimentos de onda, é sempre preferível a gente ficar trabalhando com nanômetros, tá? Que é uma unidade mais adequada quando a gente está trabalhando com comprimento de onda. Alguém vai lembrar assim, ah, professor, se eu disse lá que o nanômetro é equivale a 10 menos 9 metros. Então aí está muito fácil de transformar. Você poderia transformar por regra de 3, ou poderia transformar se você tiver um razoável conhecimento de notação científica. Que aí seria fazer o quê? Jogar essa vírgula aqui para o final. Eu pego essa vírgula aqui que está aqui, ó, entre o 6 e o 5, e vou jogar ela para essa casa decimal aqui, ó, entre o 5 e o 7. E agora eu jogo ela para essa casa decimal aqui, depois do 7. Como eu percorri quantas casas decimais? Eu percorri duas casas decimais. Portanto, esse meu expoente aqui, ele vai aumentar 2 unidades em módulo. Ou seja, ele era menos 7, ele vai aumentar 2 unidades, ele vai virar menos 9. Por quê? Porque eu percorri duas casas decimais. Portanto, o novo valor de lambda vai ser 657 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Então, de novo, por que que saiu de menos 7 e veio para menos 9? Teve essa mudança de 2 unidades? Porque eu percorri a vírgula duas casas decimais, tá? Então, por conta disso. Então, a resposta final vai ser 657 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Só que o 10 a menos 9, ele é quem? Ele é um nanômetro. Ele é um nano, né? Ele é um nano lá no nosso índice de algarismo de notação científica, tá? De expoentes de base 10, ele é um nano. Portanto, a minha resposta final, de fato, vai ser 657. Aí, onde tinha 10 elevado a menos 9, vira o nano, que é o N. Então, vai ser 657 nanômetros. 657 nanômetros. Beleza? O meu lambda final. E aí, aqui na questão, ele pede para a gente identificar a linha espectral produzida por essa transição. E aí aparece aqui, ó. A linha que eu calculei para o átomo de hidrogênio é essa linha vermelha. Tá aqui, ó, 657, que eu estou prevendo pela fórmula de Rydberg. Tá? É a que aparece lá no espectro, essa linha aqui que eu acabei de calcular. Ou seja, a fórmula de Rydberg, ela consegue prever a localização das linhas. Tá? De fato, ele consegue prever. No entanto, na época, ele não conseguia era explicar por que apareciam as linhas, mas prever a localização ele consegue. Tranquilo. Agora, gente, eu falei demais, eu queria que vocês falassem isso. Ficou alguma dúvida, algum ponto que não entendeu? Me digam aí. Acho que de boa, professor. De boas, eu entendi. Principalmente essa parte final aí, foi bem legal, que a gente vê no espectro aí, né? Beleza. E aí, Angélica, consegui entender? Francisca Jaiane também. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, gente, ó. Sim, inclusive no próprio slide tinha marcado, eu não estava lembrando. Então, beleza. Então, essa, essa nossa parte aqui de espectro atômico, a gente vai dar uma encerrada, por enquanto, né? A gente vai voltar a falar de espectros atômicos quando a gente estiver falando lá do átomo de Bohr, né? Que o próprio Bohr, ele vai vir para tentar solucionar esse problema, beleza? Dos espectros atômicos, tá? O modelo atômico dele vai ser justamente, vai ajudar a selecionar essa problemática aqui, certo? E agora, nas nossas próximas aulas, nas nossos próximos slides, que correspondem também às próximas aulas, a gente vai tratar muito aqui agora de problemas que não foram resolvidos, tá? E aí, esses problemas que não foram resolvidos, eles que vão ajudar a, eles vão ser digamos assim, um catalisador para o surgimento de uma nova física, tá? Então, um dos problemas aí na escala temporal que ainda não tinha sido resolvido foi esses espectros, beleza? A gente abordou aqui os espectros atômicos, né? Fizemos uma abordagem relativamente ampla. A gente tratou aqui de como calcular
a localização das linhas. Já falamos, já até adiantamos mais ou menos o porquê que aparecem as linhas, embora naquela época não se sabia, mas a gente aqui na nossa escala temporal já adiantamos, tá? Mas se a gente for voltar lá para a escala temporal, sem o nosso conhecimento de hoje, voltarmos lá para aquela época, o espectro atômico ele continuou sendo um problema, porque até o surgimento da teoria quântica e do modelo de Bohr, a explicação para o aparecimento das linhas ainda não tinha vindo à tona. Então, o espectro atômico era um dos problemas que precisavam ser explicados e resolvidos. Beleza. E aí, agora, no restante dessas próximas aulas, a gente vai tratar de outros problemas que ainda não tinham sido resolvidos. Tá? Para a gente poder. É uma questão de problemática, para a gente poder trazer uma solução. Né? E essa solução é a nova teoria, uma nova teoria da física, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, deixa só eu sair aqui, gente. E daí a gente já vai para outro slide aqui, para a gente poder comentar isso tudo que eu estou falando aqui com vocês. Deixa eu ver. Tá. Beleza. Então, nessa nossa aula 9 aqui, nós iremos iniciar a teoria quântica. Tá? Vamos iniciar a teoria quântica. Eu queria perguntar para vocês, quando fala de teoria quântica, vocês já tiveram contato com essa teoria? Quando fala em teoria quântica, o que vem na cabeça de vocês? Se não vier nada, também pode falar, que para mim já vai ajudar também. Vem dúvida. Tentar entender o que é onda e o que é partícula. É isso aí. Beleza. Vocês conseguiram, na disciplina de fundamentos, vocês conseguiram ver alguma coisa de quântica também ou não? A gente viu assim, um pouquinho, mas foi por causa do trabalho de Schrödinger, mas não foi nada aprofundado, não. Beleza, então vamos lá. Então é o seguinte, nós vamos tratar aqui um pouco, né, sobre a teoria quântica. Deixa eu ver aqui como que eu vou falar isso para vocês. É o seguinte, a gente precisa sempre ter um pouco de cuidado, precisamos sempre ter um pouco de cuidado sempre com essa passagem do modelo atômico de Rutherford para o modelo atômico de Bohr, né? A gente precisa ter muito essa passagem, porque é muito engraçado. Eu acho que eu já comentei isso aqui na aula com vocês. Nos livros de ensino médio, eles fazem uma passagem assim, bem tranquila, né? Do modelo de Rutherford para o modelo de Bohr. E, inclusive, o modelo de Bohr, em alguns livros, eles chamam o modelo de Rutherford-Bohr, né? Um modelo complementar ao outro, assim, no ensino médio bem sutil. E realmente, se você for pegar o pé da letra, no ensino médio não é para ser complexo realmente essa passagem, é para ser bem tranquilo mesmo, bem didático, tá? No entanto, nessa passagem de um modelo para outro, tem um monte de coisas escondidas, assim. E é justamente essa lacuna, né, que a gente não vê lá no ensino médio, que a gente vai comentar aqui, tá? Nessa parte aqui agora, certo? Porque o modelo de Bohr, ele, se você for analisar de maneira bem superficial, você pensa que ele formulou aquelas coisas assim da cabeça dele, do nada, e realmente não foi isso que aconteceu. Tá? Ele teve todo o embasamento de uma nova teoria que estava surgindo, né? Já estava relativamente bem estabelecida, que foi a teoria quântica. Tá? Então, eu costumo sempre falar que o modelo de Bohr ele foi o primeiro modelo que trouxe a quântica para uma teoria atômica, digamos assim. Tá? Então, por isso que é um modelo muito legal, muito interessante. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver essas coisas aí. Beleza? Só que antes de chegarmos nesse modelo de Bohr, que eu acabei de falar que ele usa fundamentos da teoria quântica, eu preciso entender o que é a teoria quântica. Ou pelo menos não entender a teoria quântica, pelo menos preciso ter uma noção para mim saber quais foram os pontos que Bohr pegou da teoria quântica e colocou lá na teoria dele, na teoria atômica. Então, estão conseguindo entender? Para a gente poder para a gente poder chegar lá no modelo de Bohr e eu falar, tipo, em níveis quantizados, e vocês não ficarem falando assim, não, o que é níveis quantizados? Né? Vocês vão saber, não, filho, da teoria quântica. Tá? Então, a gente vai fazer essa abordagem, beleza? Então, vamos lá. No final do século XIX, os cientistas eles estavam cada vez mais perplexos
sobre as informações da radiação eletromagnética, né? Que elas não podiam ser explicadas com uma física clássica, né? Quando eu falo física clássica, eu estou falando lá daquela física de Newton mesmo, né? A física newtoniana, digamos assim, tá? Então, isso no final do século XIX, eles já estavam, os físicos já estavam com bastantes problemas, porque eles não conseguiam explicar algumas informações da radiação eletromagnética, que estava sendo bastante estudado naquela época, tá? E um dos problemas que tinha também naquela época era a questão das linhas espectrais, que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Elas permaneciam sem explicação. O aparecimento das linhas espectrais, elas permaneciam sem explicação, tá? A gente já tinha visto isso aqui anteriormente, né? E a partir, tá? Isso tudo, esses problemas aqui, eu estou falando no final do século XIX. A partir de 1900, né? Foi a virada, né? Ali já por início do século XX, uma série de sugestões inovadoras começaram a nortear os físicos da época, tá? Então, no iniciozinho, gente, no início eles estavam apenas chamando isso de sugestões inovadoras, porque até nesse começo a gente não tinha teoria ainda, era apenas a gente estava na fase de hipóteses. Essas hipóteses precisavam ser comprovadas para depois virar teoria. Então, no comecinho ali de 1900 era apenas sugestões, era apenas hipóteses, beleza? Agora, quando chegou em 1927, todos esses problemas, tá, que estavam tendo, que estavam precisando ser explicados, em 1927, todos os problemas já haviam sido resolvidos. Então, você imagina, foi uma janela, digamos assim, uma janela temporal muito curta, tá? Se você for imaginar, tá? No final do século XIX, estavam todas essas dúvidas aí, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. 1900 começou sugestões inovadoras, tá? E aí quando foi em 1927, em menos de 30 anos, tudo já estava resolvido do ponto de vista de teoria, tá? E aí eu considero uma escala temporal bastante curta para a magnitude do que foi descoberto. Que é como se fosse não, porque você imagina, é uma nova física, tá? É uma nova física, beleza? Então, eu considero que, pela magnitude da descoberta, esse tempo relativo de 27 anos, mais ou menos, foi um tempo bastante curto para você resolver todos os problemas que estavam acontecendo na época, né? Inclusive, esses problemas das linhas espectrais aí, que já eram um problema já desde lá do século XVIII, que ele já estava aparecendo na literatura e sem resolução, né? E aí conseguiram resolver isso. Beleza? Então, essa parte de introdução é que eu queria falar para vocês. E aí, outra coisa interessante também, para a gente pensar sobre a teoria quântica, é que é engraçado, ela não surgiu, né? Ela não surgiu do nada, né? Ela sempre, na verdade, a maioria das teorias, elas sempre surgem com o intuito de resolver um problema, né? E assim a ciência, do modo geral, se desenvolve assim, né? Você tem um problema, você quer resolver, né? Você começa a investigar para resolver aquele problema e acaba descobrindo outros ou acaba resolvendo esse problema e aí arrumando outros e é uma série de fatos que acontecem e é assim que a ciência caminha, digamos assim, tá? Então, eles precisavam resolver esses problemas e esses problemas, para serem resolvidos, só foram resolvidos graças a vou chamar de adoção, né? Graças à criação de uma nova teoria, tá? Que é a teoria quântica. Eu chamo isso de uma nova física, beleza? Então, dentro desses problemas que fizeram surgir essa nova física, um dos problemas que tinha naquela época era o corpo negro, tá? Que eles chamam de radiação do corpo negro. O que é o corpo negro, professor? Naquele tempo, essa questão de corpos aquecidos, elas eram bastante eminentes naquela época, tá? Principalmente pelos fornos industriais que tinham naquela época. A gente não tinha toda a modernidade que tem hoje. E aí a questão dos fornos industriais naquela época na Europa eram bastante utilizados, né? E aí a questão de de sólidos aquecidos era um tema bastante recorrente tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista industrial.
tá? E tinha importância notória para a sociedade daquela época, tá? E aí o corpo negro, ele na verdade, uma descrição geral do que é um corpo negro, eles são sólidos aquecidos que emitem radiação eletromagnética. Então, você vai pegar um sólido, né? E aí você vai aquecer sob determinada temperatura, né? Geralmente temperaturas elevadíssimas. E aí, quando você atinge temperaturas elevadíssimas, esses sólidos eles vão começar a emitir radiação eletromagnética. Tá? Então, já vai cair aqui na nossa praia que a gente está estudando, que é a emissão de radiação eletromagnética por um corpo. Tá? Um exemplo prático, né, é aquelas lâmpadas amarelas que a gente tinha até recentemente, que eram as lâmpadas de tungstênio. É um exemplo, né? Que a gente liga na tomada, né? Oferece ali a tensão, né? Corrente elétrica. Aquela lâmpada aquece pra caramba e aí depois ela começa a emitir radiação eletromagnética. Então é um exemplo de um corpo negro, tá? Agora a gente vai tratar desse corpo negro. Vamos tratar aqui sobre algumas observações qualitativas e quantitativas. A primeira coisa que eu fiz foi uma descrição, tá? E agora a gente vai tratar de informações qualitativas e quantitativas. Mais uma vez, alguém deve estar se perguntando, professor, o que tem a ver com o que a gente está falando de teoria atômica, esse negócio de corpo negro, tá? De novo, o corpo negro, ele era um problema da física, um problema que tinha na física naquela época, um problema que precisava ser explicado naquela época, que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, junto com os espectros atômicos, que era um dos problemas, a gente tinha também o problema do corpo negro, que precisava ser explicado, tá? E aí a gente vai ver, por isso que eu estou trazendo ele aqui agora para vocês. A gente vai trazer essa abordagem aqui agora do corpo negro. E a primeira informação qualitativa sobre os corpos negros, ou sólidos aquecidos, é que a intensidade do brilho e as cores, elas estavam relacionadas com o aumento da temperatura. Tá? Ou seja, a intensidade do brilho e as próprias cores, elas estavam relacionadas com o aumento da temperatura. Ou seja, quanto mais aumenta a temperatura, obviamente eu vou ter uma maior intensidade do brilho. E, obviamente, também eu vou ter variações nas cores, né? Porque a cor, ela está relacionada também lá com a temperatura. Beleza? E agora, do ponto de vista quantitativo, eu também tinha algumas informações importantes. Porque algumas medidas que foram realizadas no século XIX, deixa eu só pegar a caneta, algumas medidas realizadas no século XIX tinham mostrado que a quantidade de energia emitida por um objeto, né, por um corpo negro, a uma determinada temperatura, dependia do comprimento de onda. Ou seja, a energia emitida, tá, por um objeto aquecido, ou seja, que depende da temperatura, essa energia, ela depende do comprimento de onda, tá? E aí a gente vai ver isso daqui a pouco. Só que, de fato, gente, essas informações aqui, ó, elas são quantitativas. Porque, em alguma maneira, de algum jeito, os físicos da época, eles arrumaram uma equação que relacionava essa quantidade de energia, que ele está falando aqui, relacionava temperatura e relacionava comprimento de onda, tá? Então, de algum modo, os físicos daquela época, eles tinham que formular alguma equação para que essas informações que eu mostrei aqui embaixo, elas sejam de fato quantitativas. Tem que ter alguma informação que relaciona essas três variáveis aí, dentro da radiação do corpo negro, certo? Agora, do ponto de vista qualitativo, não precisa. Qualitativo, eu só estou descrevendo o que acontece. Ou seja, estou falando que a intensidade do brilho e as cores está relacionada com o aumento de temperatura. Tá? Então, basicamente, eu estou só descrevendo o que acontece do ponto de vista qualitativo, eu estou só mostrando o que acontece com o aumento da temperatura. Aí eu digo que eles observaram que a intensidade do brilho e as cores mudam. Então, isso é tranquilo. Beleza? Então, esse primeiro slide aqui, eu estou trazendo para vocês a questão do corpo negro. Tá? Alguém pode perguntar, professor, por que o nome desse objeto chama de corpo negro? Tá? Porque o corpo negro, ele, se você for avaliar, ele é uma estrutura idealizada, tá? A gente sempre admite dentro da física que o corpo negro é um corpo que ele consegue absorver e emitir todas as radiações com todos os comprimentos de onda, tá? E aí eles chamam de corpo negro, que eles sempre falam que a cor, né, a cor escura, digamos assim,
ela consegue absorver todas as radiações, né? Então, por isso que no modelo idealizado, ele chama esses sólidos aquecidos de corpo negro, ou seja, um corpo capaz de emitir e absorver uma ampla gama de radiação eletromagnética, tá? Só que até agora, eu ainda não mostrei o problema da radiação do corpo negro que tinha que ser resolvido. Por quê? Porque, por enquanto, eu estou ainda mostrando para vocês o que é o corpo negro, beleza? Porque, tipo, por exemplo, eu poderia já trazer um slide falando, não, a radiação do corpo negro, a teoria quântica ela teve que resolver esse problema aqui da radiação do corpo negro, mas vocês iriam ficar voando, mas o que é corpo negro? Que história de corpo negro é essa que eu não estou entendendo? Então, aqui, nesse slide inicial, eu estou trazendo para vocês uma introdução das informações que a gente tinha na época, tá? Do que é o corpo negro e das observações que tinha na época, tanto qualitativas quanto quantitativas. Pessoal, vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando até agora? Ou está meio complicado, minha vizinha? Não, professor. Tá massa. Tá dando pra acompanhar sim. Então, vamos lá. Certo. Então é o seguinte, ó. Então, naquela época, eles tinham, tratando de radiação do corpo negro, naquela época, os físicos que estavam estudando isso, eles tinham algumas informações experimentais. Que informações experimentais são essas, professor? Eles já tinham observado, né, que o aumento da temperatura, né, o aumento de temperatura, o que acontecia com o aumento de temperatura? Quando ele aumentava a temperatura, a intensidade do máximo da radiação, né, do comprimento de onda máximo da radiação, desculpa, a intensidade do máximo da radiação, ela iria sempre ocorrer em comprimentos de onda menores, tá? Então, essa é uma observação experimental. Então, essa própria figura aqui, gente, ela já me dá uma resposta, ela dá a resposta para aquilo que eles estavam observando. Então, vocês vão observar aqui, gente, ó. Eu estou partindo de uma temperatura de 800 Kelvin e vou parar lá na temperatura de 1000 Kelvin, aumentando 50 Kelvin em cada medida, né? Então, estou saindo de 800 Kelvin, a minha linha roxa, e estou indo para 1000 Kelvin, a minha linha vermelha, beleza? Então, o que acontece? À medida que aumenta a temperatura, o que acontece? Ó, o máximo da minha radiação, tá? O máximo da minha radiação é esse pico aqui, ó, que eu estou marcando, ó. Tá? São esses máximos aqui que eu estou marcando, ó. Tá? São esses máximos, ó. Tá? Então, à medida que eu aumento a temperatura, o que está acontecendo com esses máximos? Ó, eles estão se deslocando aqui, gente, ó, para a minha esquerda. Ó, a 800 Kelvin, meu máximo está aqui, ó. Eu estou marcando. A 1000 Kelvin, meu máximo já está para cá, ó. Percebe que teve um deslocamento para a esquerda? Então, o que significa esse deslocamento para a esquerda? Significa que quando aumenta a temperatura, eu estou indo para comprimentos de onda menores, tá? Por quê? A 800 Kelvin, meu máximo aqui, ó, tá perto do 4, tá? Quando eu for para 1000 Kelvin, ele já está mais perto aqui do, sei lá, mais perto do 2, mais perto do 3, por aqui. Então, à medida que eu aumento a temperatura, a intensidade, ou seja, o meu pico da radiação, ele está indo para comprimentos de onda menores. Então, esse gráfico aqui, gente, ó, ele ajudou aos físicos da época a observarem essa informação experimental que eles formularam aqui na época, tá? O próprio gráfico ajuda a gente a entender isso, que essa intensidade do máximo ocorre em comprimentos de onda menores, quando aumenta a temperatura. Deu para entender, gente? Deu, mais ou menos, professor. Mas por que isso acontece? Isso tem a ver com a frequência? Não, ainda não, tá? Ainda não. Então, essa daqui, isso daqui era justamente um dos problemas que eles tinham. Na verdade, não é nenhum problema, isso aqui era só uma observação experimental, mas ainda não tinha explicação naquela época. A gente vai ver já já, tá? Então, eu estou trazendo isso aqui desse modo aqui inicialmente, só para mostrar a informação experimental, tá? Eu não vou falar de explicação aqui agora, tá? Daqui a pouco a gente vai tratar das explicações. Ah, beleza. Beleza? Então, eu quero que vocês entendam só a própria informação que está contida aqui no slide, que era uma informação experimental que tinha na época. Tá? Por enquanto, a gente não vai nem tentar
entrar no mérito da explicação por que que isso acontece, tá? Outra informação experimental que surgiu naquela época, tá? E aí eles estavam interessados em estudar ainda essa intensidade da radiação emitida por um corpo negro. E aí essas observações experimentais fez surgir, né, com base nas observações experimentais, fez surgir aquilo que a gente chama da lei de Stefan Boltzmann, tá? O que foi que Stefan Boltzmann formulou com essa lei? Ele mostrou que a intensidade total, tá? Ele mostrou que a intensidade total da radiação do corpo negro, ela era igual a uma constante vezes a temperatura elevada à quarta potência, tá? E a constante está aqui, ó, 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, tá? Então ele está mostrando que a intensidade total, tá? Ela está relacionada com a quarta potência da temperatura, tá? E aí o próprio gráfico em que ele trata aqui da intensidade e trata também na verdade é um gráfico de intensidade versus temperatura, tá? É um gráfico que vai descrever essa lei de Stefan Boltzmann, tá? Então aqui de novo, por enquanto eu não estou mostrando as explicações do porquê isso acontece, tá? Eu estou trazendo apenas informações experimentais sobre a radiação do corpo negro. Ou seja, eu estou trazendo contribuições que tinham naquela época a respeito do corpo negro. Para lá na frente, a gente poder, é, a gente poder fazer uma interligação com a própria teoria quântica, tá? Então, por enquanto, eu estou trazendo somente informações experimentais, tá? Beleza. Outra informação experimental que surgiu naquela época, tá? Foi a lei de Wien, tá? Essa lei de Wien, ela é interessante que ela tratava a temperatura e o máximo de absorção, que é o comprimento de onda onde acontece aqueles picos que eu mostrei anteriormente. Ele fala que a temperatura e o comprimento de onda do máximo de absorção era igual a uma constante, né? Que é a constante que ela vale 2,9 Kelvin vezes milímetros, tá? Essa própria constante da própria lei de Wien, tá? Então ele está tratando o seguinte, ele fala que tanto a temperatura como esse lambda máximo, que é o comprimento de onda quando ocorre o máximo de absorção, ele sempre vão ser inversamente proporcionais, na verdade. Quando um aumenta, ou seja, quando a temperatura aumenta, o outro diminui, tá? Então isso a gente consegue ver basicamente nesse gráfico aqui, tá? Quando um aumenta, o outro diminui. Ou seja, quando eu ploto um gráfico do comprimento de onda, tá? Versus o inverso da temperatura, já que eles são inversamente proporcionais, quando eu ploto esse gráfico, eu vou ter o aparecimento de uma reta, tá? Que é onde está aparecendo aqui na nossa figura, certo? Assim, faltou falar de uma coisa. Todos esses 3 slides que eu estou trazendo aqui para vocês, só para ficar claro. O que eu estou trazendo, tudo isso, são explicações de físicos, tá? São estudos de físicos daquela época, lá do século XIX, a respeito da radiação do corpo negro, tá? Porque lá na frente a gente vai perceber que todas essas explicações, elas conseguiam resolver os problemas do corpo negro de maneira parcial. Eles conseguiam explicar algumas coisas do corpo negro ali parcial. Mas ou seja, ela conseguia explicar uma coisa de um lado e falhava de outro. Todas essas teorias. Explicava de um lado e falhava de outro. Aí lá na frente vai surgir um cara chamado Max Planck, que era um físico, né, um físico teórico, e é ele que vai formular uma teoria para resolver toda a questão da radiação do corpo negro, tá? Então o que eu estou querendo trazer? Ao invés de já trazer a explicação de Planck para tudo, eu estou mostrando aqui os trabalhos dos físicos daquela época, tá? Para vocês entenderem que Planck, ele não pegou Para vocês entenderem que Planck, ele não pegou a radiação do corpo negro e já foi resolvendo todos os problemas, não. Do zero. Na verdade, não foi isso. O que acontecia na época?
já existiam vários estudos, tá? Porque a radiação do corpo negro, ele, como eu falei para vocês, ele era um problema da física que precisava ser solucionado, e aí que já tinham também vários estudos na época, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui nesse slide são contribuições dos físicos da época, ó. Lei de Stephen Boltzmann, 1879, tá? Século XIX. Então, esses caras aqui, tanto Stephen quanto Boltzmann principalmente, que é um cara muito importante, eles já estavam estudando, tá? Então, eles deram a contribuição dele para a radiação do corpo negro. Que contribuição foi essa? Foi mostrar que a intensidade total era igual a uma constante vezes a quarta potência. Então, eles contribuíram com a radiação do corpo negro. Tá aí a contribuição, beleza. O próprio Wien também deu a contribuição. Ele falou que o comprimento de onda do máximo de absorção era inversamente proporcional ao inverso da temperatura, né? Aliás, era inversamente proporcional à temperatura, tá? Então, o próprio Wien, que formulou essa lei, também deu a sua contribuição para a radiação do corpo negro. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui, gente, são contribuições dos físicos daquela época, tá? Para a gente poder construir todo o embasamento, para a gente poder construir todo o caminho que fez surgir a teoria quântica, tá? Então, eu quero que vocês entendam que essa radiação do corpo negro, ela foi um problema na época, só que ao mesmo tempo ela virou uma solução, porque foi a partir desse problema que fez surgir a teoria quântica. E eu também quero que vocês entendam que ela já tinha sido estudada desde o século XVIII. E aí Planck pegou esse problema que não tinha sido resolvido ainda e começou a estudar, certo? Que a gente vai conversar sobre ele já já, tá? A própria lei de Wien, tá? Que a gente acabou de comentar sobre ela é uma lei muito interessante, tá? Ela pode ser, inclusive, contextualizada com outra coisa. Por quê? Porque ela é interessante porque ela serve, né? Ela pode ser usada para determinar a temperatura da superfície de uma estrela, a própria lei de Wien. Por quê? Ó, por exemplo, eu vou só ler esse exemplo rápido aqui, mostrar para vocês, para a gente contextualizar, não ficar só na teoria, para vocês entenderem como que ela pode ser usada. Ó. Fala assim, ó, uma estrela, ela pode ser considerada um corpo negro, tá? Ou seja, um objeto que emite radiação eletromagnética. Logo, podemos usar as propriedades da radiação do corpo negro para medir a sua temperatura. Ou seja, primeira coisa, eu estou admitindo que a estrela pode ter o comportamento de um corpo negro. Se eu admitir que ela pode ter o comportamento de um corpo negro, então eu posso usar lá as leis do corpo negro que os físicos estavam estudando. E aí, no caso, eu quero usar a lei de Wien, que foi essa última que a gente viu, que ela trata do máximo de absorção, né, da radiação de uma estrela, ou de um corpo negro, na verdade. Ela trata desse máximo de absorção, ela trata a relação do máximo de absorção com a temperatura, né? E aí ele fala assim, se eu admitir que a estrela tem propriedades da radiação do corpo negro, logo eu posso medir sua temperatura, tá? E aí ele fala assim, ó, a intensidade máxima de radiação solar ela ocorre ali em 490 nanômetros, tá? Então ele está falando que a intensidade máxima da radiação ocorre em 490 nanômetros. E aí a questão, esse exemplo aqui, pede para calcularmos qual é a temperatura da atmosfera do Sol. Ou seja, a lei de Wien, ela serve para me calcular a temperatura da superfície de uma estrela. E aí no exemplo aqui a gente está falando do Sol. Ou seja, eu não estou pegando lá o termômetro, né? Eu não preciso pegar o termômetro e colocar lá no sol para fazer a medida da temperatura da superfície. Mas eu posso usar uma lei, né? Uma lei aqui, lei de Wien, que é um físico, para poder estimar essa temperatura. Ou seja, gente, isso aqui também é importante que eu vou falar para vocês. Essa temperatura que eu estou calculando aqui, eu não estou medindo. Não é uma temperatura medida lá da superfície do Sol. É uma temperatura estimada. Eu estou estimando com base na lei de Wien, que é uma lei aplicada nos estudos da radiação do corpo negro. Beleza? Então a lei de Wien que a gente acabou de ver é aquela lei que trata disso, ó. Trata a temperatura vezes o lambda máximo igual a uma constante, tá? Então posso organizar essa lei como sendo assim, ó. Temperatura vezes lambda é igual a uma constante, que é a constante aqui de baixo, ó, 2,9, tá? Que a gente acabou de ver. Então, só estou organizando essa equação aqui de cima, já inserindo o próprio valor da constante.
Tá? Então, essa daqui, gente, essa equação que eu acabei de marcar aqui é a nossa lei divina, que é uma lei que foi formulada com base em informações experimentais para explicar o comportamento do corpo negro naquela época, tá? Então, agora, quando eu trago aqui para a minha questão, eu posso usar a própria lei de Vie, que eu acabei de mostrar para vocês, só que no caso, a minha questão aqui, ela pede para mim calcular a temperatura. Tá aqui, ó, temperatura T. Ele pede para calcular a temperatura. E aí ele me forneceu um comprimento de onda. Então é só eu jogar essa expressão, esses dados aqui, na lei de Vie. A gente acabou de ver o quê? A gente acabou de ver que a lei de Vie, ela é isso, ó. Ela é temperatura, né, vezes lambda igual a uma constante, tá? Igual a uma constante. Eu vou chamar essa constante de K. Igual a essa constante K. Beleza? Como eu quero calcular a temperatura, então eu vou isolar o T e vou pegar o lambda e colocar lá no denominador. Portanto, lambda vai ser igual a K dividido, portanto, T vai ser igual a K dividido por lambda, que é o que eu estou calculando aqui, tá? Então, eu posso pegar a lei de Vie e organizar desse jeito. Temperatura é igual a K, que é a constante, dividido por lambda. O lambda eu já tenho. O K, que é a constante, também já tenho. Então é só jogar na fórmula, substituir, e daí fazer a divisão, eu acho a temperatura. E é isso que está mostrando aqui no slide, ó. Peguei a constante, dividi aqui pelos valores, ó, tá? E aí, ó, só fazer a velha matemática. Um fato interessante, a constante lá está em milímetro, tá? Daí o que eu fiz? Eu peguei ela e transformei para metros. Então aparece só um M aqui. E agora aparece 10 elevado a menos 3, porque eu fiz a transformação. Por que eu fiz isso, professor? Alguém pode estar perguntando. Porque o meu comprimento de onda, ele estava em nanômetros. E aí eu também transformei ele para metros. Então eu fiz isso daqui, gente, para poder cancelar as unidades. Porque eu vou cancelar esse M com o M aqui debaixo do denominador. E aí quando eu faço esse cancelamento, eu vou vai sobrar somente o Kelvin, que é a unidade de temperatura, tá? Então vocês precisam ter muito cuidado aqui na química, vocês que estão iniciando agora, é o seguinte, aquilo que eu já falei anteriormente, a gente precisa sempre ter cuidado com as unidades, beleza? Precisamos ter sempre muito cuidado com as unidades, tá? Porque às vezes você pega uma questão, pega os valores lá que foram fornecidos, taca na calculadora, sai o resultado e acha que aquilo já é a resposta. Muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque a gente precisa ter cuidado com as unidades, beleza? Muito cuidado. Porque é o seguinte, eu inclusive aconselho vocês, toda vez que vocês estiverem fazendo cálculos matemáticos com grandezas físicas, né? É sempre interessante que vocês coloquem as unidades e façam a respectiva operação matemática. Façam as multiplicações com as unidades, as divisões, os cancelamentos e assim por diante. E aí, no final, vocês vejam se a unidade que sobrou está coerente com a propriedade que você está calculando. Então, por exemplo, aqui, ó, a unidade que sobrou aqui, como eu fiz a operação matemática, foi o Kelvin, que é uma unidade de temperatura. E, de fato, eu estou calculando a temperatura. Portanto, a unidade está coerente. Quer dizer que minha resposta está correta? Não, não quer dizer, tá? Porque a gente precisa ainda do valor numérico. Mas, pelo menos, grande chance de estar correta, isso eu já posso garantir, porque as unidades estão coerentes, tá? Só que a resposta só vai ser correta quando a gente tiver aí a questão das unidades, né, e do próprio valor numérico, tá? E aí muitas vezes a gente pensa que só o valor numérico é que é importante e tem gente que nem coloca unidade. Então uma resposta que não tem unidade, ela não está correta. Tá? A gente precisa das unidades, tá? Porque você coloca lá, calcula uma temperatura igual a 500. Ah, mas 500 o quê? Pode ser um monte de coisa, né? Essa temperatura igual a 500, pode ser graus Celsius, pode ser Fahrenheit, pode ser Kelvin e assim por diante. Né? Então a gente precisa sempre ter as unidades. Outro calculando uma massa. A resposta final da massa, M igual a 2,3. Mais 2,3 o quê? Gramas, quilogramas, miligramas, microgramas. Né? Então, a gente tem sempre que ter cuidado com essa questão das unidades. E aí, lá no final, gente, a resposta que eu obtive aqui, ó, foi 0,59 vezes 10 elevado a 4 Kelvin, né? E aí que eu fiz aquele mesmo esquema. Joguei a vírgula para a direita, ó. Uma casa, duas casas, três cargas, quatro casas, né? E aí esse meu expoente 4, né, da base 10, ele vai sumir. Porque eu desloquei a vírgula 4 casas, então ele vai sumir. Vai se reduzir em 4 unidades, tá? Então a resposta final aqui, gente, ó,
vai ser igual a 5.900 Kelvin, tá? Então a temperatura, essa temperatura aqui é a minha temperatura estimada para a superfície do Sol, tá? Com base na própria lei de Wien, tá? Então essa lei aqui ela é muito interessante para a gente conseguir estimar a temperatura das estrelas. Sempre lembrando mais uma vez, considerando que a estrela tem um comportamento de um corpo negro, ou seja, de objetos sólidos aquecidos. Gente, vocês estão conseguindo entender, pessoal? Sim. E aí, Ismael, conseguindo? Estou sim, professor. Pode continuar. O Edson, cara, eu não consigo falar teu nome, é o Edson mesmo? O É Márcio, o Edson. o Edson, pronto, o É. Edson, o Márcio, a Angélica, quem mais tá aí, deixa eu ver. Professor, essa questão do Sol sendo considerado um corpo negro, ela já foi elaborada no passado mesmo, em 1900, quando estavam estudando inicialmente? Não, não, essa questão aqui já é mais recente, de admitir que o Sol é considerado um corpo negro, né? Naquela época, não. Naquela época eles estavam muito preocupados mesmo com as questões dos corpos sólidos aquecidos mesmo aqui na Terra. Essa questão aqui já foi uma aliança entre a física e a própria astronomia na época, mais recente, digamos assim. Eles não estavam Entendi. muito preocupados com essas questões aí interestelares, não. Já é uma coisa mais recente. O difícil vai ser levar um termômetro para ver se tá certo isso aí É, no Sol. essa é a Quem questão. duvidar tem que ir lá, né? É. Vocês já ouviram falar de catástrofe do ultravioleta, pessoal? Eu não. No texto que o professor colocou, só. Beleza. Porque é o seguinte, ó. Agora é onde vai surgir o problema do corpo negro na vida dos físicos daquela época, tá? É agora que vai surgir. Porque é o seguinte, ó. A física clássica, sempre lembrando, física clássica, quando eu falo, é aquela física newtoniana, tá? Que era uma física muito boa, tá? Muito interessante, muito precisa para objetos macroscópicos, tá? Ou seja, para o movimento de carro, movimento dos planetas. Então, a física ideal para aquilo. E aí, quando eu chamo física clássica, eu estou chamando essa física newtoniana. Então, a física clássica, ela dizia que qualquer corpo negro, a qualquer temperatura não nula, ou seja, qualquer temperatura diferente de zero, ele deveria emitir uma radiação ultravioleta muito intensa. Então, isso aqui é muito esquisito, tá? Então, quem que falava isso? Era a própria física clássica, ou seja, as teorias embutidas na física clássica. E aí você pode pegar lá a teoria do eletromagnetismo, de Maxwell, todas essas teorias daquela época, a própria termodinâmica, tá? Também ela conseguia fazer essa previsão, né? Então ela falava que o corpo negro, a qualquer temperatura não nula, ou seja, se eu tenho um corpo negro e a temperatura dele lá é diferente de zero, então ele vai emitir radiação ultravioleta muito intensa, beleza? Porque a radiação ultravioleta, ela é uma radiação energeticamente intensa, beleza? E aí o que acontece? Se a física clássica, então o que a física clássica estava dizendo? Ela estava prevendo isso, ou seja, ela dizia isso, tá? Então isso aqui é importante. A física clássica estava prevendo, ela estava afirmando que isso acontecia. Então tinha alguma coisa estranha. Por que tinha alguma coisa estranha? Porque se isso que a física clássica está dizendo aqui, se isso for verdade, então quer dizer que o aquecimento de qualquer objeto levaria a uma devastação total do redor, tá? Essa devastação total ao redor desse objeto, ela iria acontecer por quê? Porque esse objeto ele ia estar emitindo radiação com alta frequência, tá? E aí o mais louco disso tudo é que, inclusive, ó, o corpo humano, né, a gente sabe que a temperatura corporal nossa mais ou menos é de 37 graus, né? Então, o próprio corpo humano, ele brilharia no escuro.
se a física clássica estivesse correta. Por quê? Porque o nosso corpo, né, ele tem temperatura de 37 graus, ou seja, diferente de zero, então a gente iria estar emitindo radiação de alta frequência, radiação ultravioleta de alta frequência, tá? E aí, de fato, eu vou perguntar para vocês, nós, seres humanos, no normal, a gente brilha no escuro? É óbvio que não, né? A não ser que o cara passe aqueles objetos lá de carnaval, né? Aqueles, eu nem sei, colocar um monte de LED, neon, sei lá, mas em condições normais, o ser humano ele não brilha no escuro. Aí alguém vai falar assim: ah, professor, então quer dizer que aquilo que a física estava prevendo está incorreto? Com certeza. Aquilo que a física clássica estava prevendo, estava dizendo, estava incorreto, tá? Então é aí onde surgem os problemas da física clássica, tá? É nessa questão. Ela tinha que explicar o comportamento do corpo negro. E ela tentou. Então, com base nas teorias que componham, com base nas teorias é, da, da própria física clássica, né, que estava embutido na física clássica, o corpo negro ele ia ter que emitir essa radiação de alta energia. E, de fato, não acontecia isso. Tá? E aí, inclusive, a gente chama isso de catástrofe do ultravioleta, né? Porque qualquer corpo que estivesse com uma temperatura diferente de zero, ele iria emitir tanta radiação ultravioleta, com tanta intensidade, que tudo ao seu redor seria devastado, né? E iríamos ter uma catástrofe, digamos assim, né? Uma catástrofe energética, provocada por essa radiação ultravioleta de alta energia, tá? E aí o que acontece? Além da própria radiação ultravioleta intensa, a gente teria aliado a isso raios-x, que seriam emitidos também, com base na teoria, e teríamos também raios gamas, que são raios também altamente energéticos. A gente viu lá na parte de radioatividade. Então, todas essas radiações, elas estavam sendo previstas pela física clássica. E aí, nessa figura aqui do lado, ó, eu trouxe só um exemplo bem bobo. Eu trouxe um corpo negro, né, sei lá, esse bloco aqui, eu estou mostrando com essas setas as radiações que ele iria estar emitindo em todas as regiões, tá? Se a física clássica estivesse correta, beleza? Só que, no entanto, né, tudo isso que a física clássica estava prevendo, nós sabemos que isso não acontece no cotidiano, né? O ser humano ele não brilha no escuro. Os objetos com temperatura diferente de zero, eles não saem emitindo aí radiação ultravioleta de alta intensidade, como a física estava prevendo. Então a gente vai cair num problema. Então o que que acontece? Surge aquela pergunta, né? O que que estaria errado, né? O que que estaria errado com isso? Ou por que que ela estava prevendo isso? Mas de fato, por que que isso não estava acontecendo? Então algo estava errado. Isso eu já sei. Mas o que que estava errado? É aí onde vai surgir todo o esforço, né? É onde vai surgir todos os esforços da física da época para tentar solucionar esse problema. Então vocês vão perceber que a própria radiação do corpo negro, a gente começa a estudar, né? Ela meio assim, do nada, meio estranha, né? Só que meio estranho que eu digo assim, numa descrição da radiação do corpo negro, e aí lá na frente, tá? É onde o corpo negro ele vai começar a ser um problema, tá? Ele vai começar a ser um problema a partir do ponto em que a física, com base nas teorias vigentes da física clássica que existia, ela tenta explicar. E aí, do modo que ela tenta explicar, ela formula uma coisa que não acontece. Então, algo está errado. Mas o que estaria errado? Vocês estão conseguindo entender, gente, essa lógica que eu estou falando para vocês aqui? Sim. Sim, sim. Aí, outra coisa interessante. Essas teorias, como eu já falei para vocês, essas teorias da física que explicavam a radiação do corpo negro naquela época, as principais teorias que estavam explicando com isso, que tinham um embasamento em relação a isso, era, como eu falei para vocês, era a termodinâmica e a questão do eletromagnetismo, tá? E é o seguinte, alguém poderia pensar, inclusive os físicos da época, eles pensavam que alguma das duas teorias estavam corretas. A termodinâmica estava incorreta, só que de fato ela não está. A termodinâmica é uma teoria bastante confiável e correta, tá? E eles pensavam que o eletromagnetismo também estaria incorreto, né? As teorias lá de Maxwell do eletromagnetismo. Só que o, as duas teorias elas estavam corretas. As duas teorias da física da época que elas compõem a física clássica, elas estavam corretas. Só que elas tinham um problema. Elas não tinham capacidade de explicar a radiação do corpo negro.
Aí alguém vai falar, mas quer dizer, professor, que elas estavam incorretas? Não, elas são teorias vigentes até hoje. A gente estuda termodinâmica até hoje, né? E eletromagnetismo também. Então são teorias que estavam corretas. Só que elas têm um problema. Elas não servem para explicar isso. E aí o que acontece? Eu vou descartar as duas teorias? Não, porque elas servem para explicar um monte de coisa. Só que elas não são adequadas para explicar esse problema. E aí o que os físicos fizeram? Ou pensaram? Cara, é preciso que seja adotada uma nova física, uma nova teoria. Mas eu preciso descartar as teorias que estavam tentando explicar isso? Não, as teorias que estavam tentando explicar isso, elas servem para outras coisas, mas não servem para isso. Vocês estão conseguindo entender, gente, essa viagem aqui? É meio louco, assim, mas tá dando para entender? Bem Professor, então, lentamente, basicamente, mas a gente consegue. Olha aí, vocês falaram junto. Vamos, com calma. Quem fala primeiro? então, é que essa questão, né, não sei se ficou claro, não ficou muito claro para mim, que no Pode falar. caso, uma teoria, ela explicava bem uma parte, né, em alta frequência, só que não explicava em baixa frequência as radiações emitidas. Eu não entendi bem essa parte. Isso, que a gente vai ver já já. É isso mesmo. É isso mesmo. Professor, Pode falar. eu lembro que quando eu estava estudando fundamentos, o professor falou que a gente é, emite uma energia na região do infravermelho, né? Então, meio que tá certo essa teoria um pouco, né? É um pouco de verdade. Espera aí. Não, eu não entendi muito, Márcio. Qual que não estaria certo, tá falando? Não, é porque eu falei que... Eu lembro na minha aula de fundamento que o professor Sim, falou que os corpos, eles emitem energia na região do infravermelho. Então, sim. meio que essa teoria não tá tão errada assim, né? Tá falando a teoria que tá aqui no slide ou a teoria dos corpos que emitem no infravermelho? É porque Acho, eu- acho que é catástrofe ultravioleta, por isso que ele está falando. Que, tipo, como é ultravioleta, se você emitir uma faixa no infravermelho, não estaria totalmente errado. Não, é porque é o seguinte. Se você Acho que é. se você for avaliar do infravermelho, até que faz sentido, porque do infravermelho do ponto de vista energético, é pouquíssima energia, tá? Agora, se você for pegar do ultravioleta, aí já é outra história, tá? O ultravioleta é muita energia. Basta a gente olhar lá para o espectro eletromagnético, tá? Entendi. Então é o seguinte, se você falar assim, poxa, o corpo humano, ele emite uma radiação no infravermelho, cara, é discutível também, na verdade, tá? É discutível, porque o que a gente emite é calor, né? E aí, é, sei lá, é meio discutível do infravermelho também, tá? Mas pode ser que faça certo sentido. Agora, do ultravioleta, não faz sentido, tá? Porque do ultravioleta é muita energia, tá? A gente não sai emitindo essa de energia assim, tá? Até porque a gente, se a gente emitisse radiação ultravioleta, a gente encostasse uma pessoa do nosso lado, a gente ia queimar, como se fosse o sol, entendeu? Porque é uma radiação altamente energética, tá? Então a gente iria queimar com a mesma, não com a mesma proporção, mas meio que similar ao Sol, tá? Então é uma coisa que não faz muito sentido, tá? O do infravermelho é discutível, mas tal, teria que analisar isso com calma, porque a questão do infravermelho a energia é muito diferente, é pouquíssima energia, tá? Eu prefiro sempre trabalhar com o corpo humano emitindo calor, né? É muito, digamos assim, é mais fácil da gente entrar nessa discussão, digamos assim. Mas esses questionamentos de vocês eles são importantes. Tá, então agora é o seguinte, eu vou comentar sobre o slide. Essa questão que o
Pedro acabou de falar aí sobre o funcionamento das teorias para uma região e a falha dessas teorias para outras regiões, elas realmente é isso que acontece, tá? Uma parte da teoria, ela funciona para baixas frequências, outra parte funciona para altas frequências, tá? E aí, uh, quando ela falha em uma dessas regiões, ela começa a prever que o comportamento da radiação, ela sempre prevê que o comportamento da radiação vai lá para o ultravioleta, tá? Então, o próprio gráfico, ele já vai chamar aquilo de catástrofe do ultravioleta, tá? E aí, lá na frente, o cara que fez todo, todos os ajustes para que a teoria funcionasse e explicasse em toda a faixa espectral foi o Planck. Então, vocês vão ver isso aqui, ó. A própria... Deixa eu só ver se tem outro slide aqui que vai comentar sobre isso. Deixa eu ver. Não, não tem. A própria... Depois eu vou trazer um slide melhor em relação a isso. Ó, naquela época, existia, tá? A lei de Rayleigh-Jeans, né? Que eram dois físicos daquela época também, que estavam estudando radiação do corpo negro. E aí eles estavam trabalhando com uma previsão, tá? Eles estavam tentando explicar a curva experimental que tinha para a radiação do corpo negro. Acho que eu não coloquei nesse slide, depois eu vou procurar o slide correto que trata disso. Eles sempre tentavam explicar a curva experimental que tinha para o corpo negro. Então, eu vou só desenhar aqui, gente, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo falar. Então, digamos que a gente tinha, ó, essa curva que eu estou escrevendo aqui em lilás, tá? Essa curva em lilás, ela é a curva experimental do corpo negro, tá? E aí tinha algumas teorias que ela acertava em regiões de baixa frequência, tá? E agora eu vou pegar aqui a cor do ponteiro, deixa eu pegar aqui, cor do ponteiro preta. E tinha outras teorias que acertavam em regiões, ou seja, então agora eu vou explicar aqui com calma. Tinha teorias que elas acertavam em regiões de baixa frequência, tá? Que é essa região que eu estou marcando aqui para vocês, ó, região de baixa frequência, e tinha outras teorias que acertavam em regiões de alta frequência. Mas ambas falhavam em alguma altura do campeonato. Falhavam em quê? Porque é o seguinte, ó, essa curva lilás é a curva experimental para a radiação do corpo negro. Então, muitas teorias, elas serviam em parte e falhavam em outras, tá? E aí o próprio Max Planck, né, que é um físico alemão notável, o cara que desenvolveu a teoria quântica, né, o próprio Max Planck, ele pegou, na época, ele pegou todos os dados experimentais que tinham e pegou também os dados teóricos desses outros físicos que tinham na época também, inclusive de Rayleigh-Jeans. E ele pegou, né, eu vou mais ou menos falar de maneira bem superficial, ele pegou essas teorias e os dados experimentais e começou a estudar. Então o que ele pensou? O primeiro problema que ele tinha, o Planck na época, era explicar essas curvas aqui, tá? Essas curvas que eu estou mostrando aqui na tela de vocês. Porque a maioria das teorias, elas sempre previam que as teorias levavam sempre para a catástrofe do ultravioleta, ou seja, a curva desses físicos aqui iam sempre para essa região do ultravioleta, tá? Elas estavam sempre prevendo que o corpo negro ia cair na região do ultravioleta, provocando a catástrofe, como já estava sendo previsto lá pelas teorias da física clássica, tá? E aqui eles continuavam caindo no mesmo problema. E aí o Planck, ele pensou, na época, poxa, eu tenho teorias que acertam para baixas frequências. Esse acerta que eu digo é quando o meu dado teórico, que é esse preto, ele fica compatível com o dado experimental que é o lilás. Então, quando a curva preta ela fica compatível com a lilás, tá? Ou seja, ela fica sobreposta, então quer dizer que a minha teoria ela está prevendo o comportamento experimental, tá? E aí o que acontece? O Planck, ele pensou, poxa, tem teorias que batem com o experimental em regiões de baixa frequência. E tem teorias que batem com o experimental em regiões de alta frequência. Mas elas falham em outras regiões. Aí o Planck pensou, poxa, deve existir algum ajuste, alguma matemática que vai fazer com que os dados teóricos sejam equivalentes aos dados experimentais, tá? E aí ele pensou na época, tá?
é interessante você sempre ter a ideia que o Planck ele era um físico teórico, tá? Ele não realizou experimento, não realizou nada disso, beleza? Ele sempre pegou os dados que já tinha na época e começou a trabalhar com a matemática, tá? E aí, o que foi que Planck fez? Planck fez basicamente um ajuste matemático. Ele juntou todas as teorias que tinha na época, né? Fez uma dedução matemática bastante complexa na época, e aí ele falou: se eu admitir que a energia, tá, emitida pelo corpo negro, ela for quantizada, ou seja, essa emissão acontecer através de pacotes de energia, e cada pacote de energia, né, ele admite também que cada pacote de energia ele for igual a um H vezes a frequência, se cada pacote de energia emitido pela radiação do corpo negro for igual a essa equação aqui, ó, energia igual a Hni, então quer dizer que eu vou ter um comportamento, eu vou conseguir descrever o comportamento da radiação do corpo negro. Então ele pegou todas as equações que ele deduziu, aí na hora que ele chegou na parte da energia, ele substituiu a energia por Hni. Na hora que ele substituiu e fez todo o resto da dedução matemática, ele obteve essa curva aqui vermelha, que a gente chama de lei de Planck. E aí a curva vermelha da lei de Planck, ela tem o mesmo perfil da curva experimental. Tá? E aí, com base nessa questão aqui, nessa dedução, o próprio Planck ele conseguiu explicar a radiação do corpo negro. Por que ele conseguiu explicar? Porque a própria equação que ele formulou, ela consegue prever os dados experimentais da época. Tá? E aí, é engraçado, sinceramente, falta às vezes até palavras quando eu estou dando aula disso daqui, porque é uma mistura de genialidade, não dá nem para falar em sorte, é mais ou menos uma mistura de genialidade com outra coisa que eu não sei explicar. Porque você imagina, você tem um monte de dados experimentais na época, né? E aí você está trabalhando, deduzindo as equações e tentando bater uma equação teórica com um dado que foi obtido no laboratório, um experimento, tá? E aí você, para poder bater, para poder bater, você tem que fazer um ajuste na equação, tá? Então isso já é, de certa forma, uma genialidade. Ele tem que ajustar. Agora, a maneira em que ele ajustou é que foi muito esquisita na época, realmente muito esquisita, mas bateu de uma maneira tão incrível que a gente só consegue falar mesmo de genialidade. Porque ele admitiu que essa radiação do corpo negro, beleza, ela está emitindo radiação, então ela está emitindo energia. E aí ele supôs que essa troca de energia, ela acontece através de pacotes. Aí já começou a existir, já começou a ficar estranho, uma troca de energia em forma de pacotes. E aí ele ainda admitiu que cada pacote, ou que essas trocas energéticas, elas tinham essa equação, H vezes Ni, tá? E aí é onde entra a parte, ó. Esse H, gente, a gente chama hoje de constante de Planck. Daqui a pouco eu vou mostrar o valor dela. E aí, essa constante de Planck, ele foi mais ou menos o valor que ele precisava para poder ajustar as duas curvas. A curva dele, teórica, com a curva experimental. Tipo, você está com um problema aqui, ó, de ajuste de curva. E aí ela não está ajustando. Aí ele pensou, poxa, se eu jogar esse valor aqui dentro da minha equação, a curva bate perfeitamente com a experimental. E na hora que ele jogou e bateu, aí ele formulou, beleza, então, para poder bater os dados, é necessário de um fator que ajuste isso. Uma constante que ajuste. Então, essa constante vai ser chamada de constante de Planck, tá? Para poder ajustar o dado teórico com o dado experimental. É meio viagem, gente, isso. E outra coisa, eu estou falando muito aqui para vocês de maneira bem qualitativa, tá? Se vocês estivessem num curso de física, tá? Lá nas disciplinas de física quântica, física moderna, vocês possivelmente iriam ver todas as equações, tá? Que eu estou falando aqui. Como a gente está no curso de química, né? E para a gente nem interessa nesse momento trabalhar com essas equações, e sim, lá na frente, com todas as consequências da teoria de Planck, todas as consequências que ela trouxe para a química, a gente não vai entrar nem nesse mérito das equações, tá? Mas, pelo menos no aspecto geral, a teoria de Planck, ela trata disso, tá? Ele fez um ajuste, tá? Dos dados teóricos para que eles ficassem compatíveis com os experimentais. E esse ajuste só foi possível admitindo que as trocas de energia, elas acontecem através de pacotes. E também
colocando uma constante que fizesse esses dados se ajustarem, que é a constante de Planck, tá? Então, a partir daí, a gente vai começar a entrar numa nova física, numa física que trata as trocas energéticas através de pacotes de energia. Ou seja, a energia não é mais aquela coisa com uma entidade contínua. A energia é uma coisa que é tratada com intervalos, com pacotes, tá? E foi a partir daí que a gente teve o surgimento da quantização, tá? E aí, gente, eu vou encerrar aqui a nossa aula por hoje, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai falar, de fato, da quantização, beleza? E a partir de agora, dessa questão da quantização, é que a gente vai depois voltar de novo um pouco para as consequências da quantização para a química, tá? Eu vou tentar procurar, gente, mais um outro material aí para vocês que trata ainda essa questão da formulação da teoria quântica de Planck com base na radiação do corpo negro. Vou ver se eu acho mais algum outro gráfico, alguma outra figura para ajudar vocês aí nessa questão, tá? Porque, tipo, ao mesmo tempo que eu não quero muito entrar nas equações, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar também muito superficial, tá? Então vou ver se eu acho mais algum material e vou estar compartilhando com vocês aí. Beleza, gente? Estão conseguindo entender, pessoal, essa última parte aqui? Eu acho que eu compreendi, professor, mas caraca, a constante de Planck só brotou. Pra mim Isso. pra mim tá cabuloso. Eu preciso de material. É Ó, sério. seguinte. Primeira coisa que vocês vão fazer antes da nossa próxima aula, que hoje é que dia mesmo? Hoje é quarta, né? Nossa próxima aula é Segunda-feira. segunda-feira. Primeira coisa, além de trabalhar nos exercícios, vocês vão estudar o texto que eu passei para vocês hoje, tá? E eu acho que eu tenho um vídeo no YouTube que eu postei na turma passada, eu vou procurar ele aqui e vou estar postando para vocês também, amanhã ou sexta, para ajudar. Então façam a leitura do texto e assistam um vídeo que eu vou postar para vocês também, que complementar em relação a isso. E à medida que eu for achando mais coisas, eu vou estar colocando lá no Classroom para vocês estarem dando uma olhada, para vocês terem mais um suporte a mais aí, tá? Para a gente não ficar muito só na parte das minhas falas aqui, para vocês terem mais contato com a teoria quântica, digamos assim, com esse surgimento da teoria quântica. Porque lá na frente, desse slide aqui, ó, para frente vai ficar bem tranquilo, tá? Porque eu já a gente vai estudar a teoria quântica, vai ver que ela se estabeleceu, vai ver depois que ela precisou passar por provas, né? Ele não formulou e aí tá lá guardado, não. Ela teve que passar por provas. Ou seja, que provas são essas? Ela teve que ser usada para explicar outros fenômenos. Se ela conseguir explicar outros fenômenos que tinha na época, que não estavam sem explicação, então quer dizer que a teoria é válida. Ele não foi só uma sorte, tá? Não foi só uma sorte que ele teve para explicar os dados, não. Ela teve que passar por outras provas, tá? E aí daqui para frente vai ficar relativamente fácil. Agora, essa passagem lá do slide anterior, né, que é a própria introdução da quântica, ela é um pouco complexa mesmo, ela não é fácil. Porque você imagina, você tem uma física, né, de Newton, né, uma física aí de secular, né, conseguiu explicar várias coisas aí por séculos, e aí você vai sair daquela física, né, bem estabelecida, e vai entrar numa outra física. Então essa mudança, ela não vai ser tão sutil, ela não vai ser tão fácil ou automática de se entender. Ela vai ser meio esquisita de se entender, porque você tá mudando a física, é uma coisa muito louca, tá? Então eu vou tentar ver se eu arrumo mais materiais para ajudar vocês aí, beleza, gente? Beleza, professor? Boa noite. Beleza. Boa noite. Então é o seguinte, boa noite aí, bom final de semana para todos aí, bons estudos e até a próxima. Valeu. Boa noite.